Jimmy Medeiros, ativista, professor, me fala da sua vida. Quem é Jimmy Medeiros? Luciano, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui em seu canal fazendo essa fala. Meu nome é Jimmy Medeiros, sou nascido em Irecê, interior da Bahia. Vim muito jovem para Salvador. Aqui em Salvador eu fiz a graduação em enfermagem na UFBA. Nessa mesma universidade eu fiz a residência em medicina social, com ênfase em saúde da família, pelo Instituto de Saúde Coletiva na UFBA. Meu campo sempre foi muito a saúde pública, a saúde coletiva na minha atuação profissional. Na UFBA também concluí o mestrado em enfermagem, mas tenho aí formação em administração, porque durante o meu desenvolvimento na profissão eu fui entendendo de que havia necessidade de preencher algumas lacunas, então me aperfeiçoei bastante na questão de gestão de pessoas, de processos, de projeto, e também fiz a graduação no curso de jornalismo, porque a docência é um exercício da comunicação. Então, e acreditava que o jornalismo pudesse me ajudar nesse processo também. Então, Jimmy Medeiros tem uma bagagem na área de saúde e também na área de comunicação e na área de administração, é isso? Exatamente. Você disse que se formou em enfermagem, jornalismo e administração. São 3 formações. 3 formações, três áreas diferentes, mas que eu consegui no meu processo de construção de currículo fazer uma simbiose aí, uma sintonia entre essas 3 áreas. Ou seja, aproveitou tudo. Exato, mas a minha área de atuação principal é a área de enfermagem, que é onde eu milito. Então, passei tanto pela assistência, trabalhando como enfermeiro, das unidades básicas de saúde, fazendo consultas de enfermagem, atividades de educação em saúde, visita domiciliar. Também tive experiência na área de gestão, na coordenação de vigilância epidemiológica e uma vasta experiência na formação acadêmica, onde foi possível aí tanto o exercício da docência, sala de aula, de graduação, de pós-graduação e também da formação dos técnicos de enfermagem na parte de gestão acadêmica. Então, a bagagem é maior ainda, né? Mas você disse que milita na área de saúde. Me explica um pouquinho dessa militância. O que você vem fazendo? Há quanto tempo você fez ou faz o que você diz que é militância? Então, durante o meu exercício profissional, eu sempre pautei pela questão da valorização da enfermagem, do reconhecimento. Você foi professor? Professor. Formou quantos alunos? Tem uma noção? Em torno de 10 mil. Muita gente. 10 mil alunos, entre graduação e pós-graduação. Estou contando aí, inclusive, os técnicos de enfermagem. Então, durante todo meu desenvolvimento no campo profissional, eu sempre pautei essa questão da valorização, do reconhecimento, do empoderamento da classe. A enfermagem ela é uma profissão gigante, ela é uma profissão importante, estruturante dos serviços de saúde, mas não tem a visibilidade, o reconhecimento mediante o grau de importância que é a nossa profissão. Por isso que a gente está aí na luta pelo piso salarial, que é uma das formas de fazer uma reparação social pela valorização, para a valorização da enfermagem, que é composta aí por enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, e outras pautas que também são importantes, como a aposentadoria especial, a insalubridade, os 40% de insalubridade, a questão da carga horária mínima das 30 horas, de um conforto digno de enfermagem, de um projeto de lei que consiga ampliar mais o escopo da atuação da enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares. Então, eu pautei a minha vida toda profissional essa questão da valorização, e a partir disso foi me forjando uma liderança. E aí nós construímos um grupo com identidades homogêneas, parecidas, para criar um movimento, né, de enfermagem Eu Quero Mudar, e com isso nós conseguimos aí chegar na eleição do Conselho Federal de Enfermagem, através da eleição no Conselho Regional de Enfermagem. É isso. Você teve um grande envolvimento, você é muito conhecido. Como foi essa caminhada até o Conselho? Então, o meu desenvolvimento profissional, sempre muito assim, responsável e dedicado aos projetos que eu estava inserido, e acredito que a área acadêmica, a projeção da academia, no sentido de formar vários milhares de profissionais, isso foi me dando visibilidade. E eu nunca fui uma voz
institucional. Eu sempre tive uma voz para fora, para fazer... Ativo nas redes sociais. Exatamente, ativo nas redes sociais, fazendo com que enfermeiros, técnicos de enfermagem pensassem fora da caixa, com um pensamento mais amplo sobre a profissão, pautando dentro do meu escopo, das minhas limitações, a questão da valorização do reconhecimento da enfermagem. Isso tudo foi ali ganhando, compartilhando com pessoas, e mesmo aqueles que não eram formados na instituição que eu trabalhava, acabava também que tendo uma relação de empatia e de credibilidade. Então, assim, quando constituímos um grupo para chegar a um espaço representativo como o Corém Bahia, foi fácil para a gente fazer essa caminhada, né? Porque eu já tinha uma biografia, algumas pessoas que vieram comigo também já tinham uma história também, redes sociais, nos serviços de saúde, que colaboraram para que a gente pudesse, então, chegar aí ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, a minha biografia também foi um destaque que me fez ser conduzido aí ao cargo de presidente do Corém. Mas teve uma formação, como você disse, uma formação de grupo, não é? Como foi essa formação de grupo? Você fez campanha, você viajou, eu vi matérias suas dizendo que fez campanha, que você, né, foi em várias cidades, que você conhecia pessoas até que não conhecia também, mas que se achegaram, se aproximaram de você. Como foi isso aí? Me conta mais um pouquinho, se aprofunde mais um pouco nessa campanha. Como aconteceu? Do quadro de enfermeiros que disputa o Conselho Regional de Enfermagem, além da chapa de situação, tinham grupos de oposição que estavam se organizando para montar a chapa. Então, nós compusemos aí a formação de uma chapa com 2 grupos de oposição e fomos, então, homologados enquanto chapa. Precisava disso para chegar lá também, né? Foi uma das estratégias que nós utilizamos, compor com um grupo de oposição para ser mais fácil a nossa chegada ao Conselho Regional de Enfermagem. As estratégias da campanha foi trabalhar tanto aqui na capital, com os principais centros de saúde, as unidades hospitalares, fazendo um corpo a corpo com a categoria, usando também das mídias sociais, mas percorremos também aí alguns quilômetros pelo interior, chegando ali nas principais cidades, em alguns centros de saúde de referência nas cidades, para chegar mais próximo essa questão das nossas ideias que pretendíamos implementar no Conselho Regional de Enfermagem, mais próximo da categoria. Esse pretendíamos que você diz, por que pretendíamos? Você saiu do Corém. Por que você saiu do Corém? Então, fomos vítima de um golpe. Um golpe que, infelizmente, gerou o meu afastamento do Conselho Regional de Enfermagem. Quanto tempo você ficou lá dentro? De janeiro a junho de 2021. 6 meses. 5, 6 meses. Então, um golpe que foi mediante a uma denúncia que chega a mim, que havia um esquema de corrupção dentro do Conselho Regional de Enfermagem, por uma das diretoras que lá estava com um servidor. E quando a gente faz o encaminhamento dessa denúncia para o órgão competente, Conselho Federal de Enfermagem, como também haviam pessoas que não eram conselheiras e da área de enfermagem também para a investigação do Ministério Público Federal e Polícia Federal, e por conta disso eu fui retaliado nesse processo. Me arrolaram de forma leviana e caluniosa, e infelizmente o Conselho Federal de Enfermagem decidiu pelo meu afastamento. Mas, Jimmy, você diz, me perdoe interromper, mas você diz que houve uma armação. Não é essa a palavra, armação? Um golpe? Isso. Então tudo aconteceu internamente. Você não desconfiou, você não percebeu? Essa turma que você chegou a se unir para a campanha, porque você precisou se unir, não é? Para a campanha, você não desconfiava, você não imaginava que futuramente tinha brigas lá dentro já, depois que vocês entraram, né, que você assumiu a presidência. Aconteceu alguma coisa que você pudesse imaginar, isso não vai dar certo, não vai ser assim, alguma coisa pode acontecer e eu posso cair? Tinha isso, não? No processo de eleição, não. Foi muito harmônico, em paz, o nosso processo de campanha. Mas na gestão, nós começamos a perceber que o grupo que nós nos aliamos, né, para fazer esse processo de eleição, já começava a dar sinais de que tinha ali alguns conflitos. E eram conflitos... Você pode dar algum exemplo? Que já não condizia mais com a nossa forma de pensar e fazer a gestão
do regional. Então, a gente entendeu que esse grupo ele se articulou em calúnias, em armações criminosas e que aí me arrola em um processo que eu mesmo fui o autor do encaminhamento. Ou seja, lá dentro a equipe se dividiu internamente, logo no início da sua presidência, do seu mandato, desistiu. O grupo, exato. O grupo que se juntou para a campanha, no processo de gestão, a gente mesmo que percebeu uma certa ruptura. E assim, como nós éramos o grupo que eu identifiquei para esse movimento, era um grupo formados por homens e mulheres que tinham uma trajetória, pessoas íntegras e honestas, jamais a gente iria perceber naquele contexto que do outro lado poderiam ter pessoas de má índole que pudessem fazer situações e causar situações tão graves como a que eles causaram, né? No sentido de gerar até inclusive o nosso afastamento do Conselho Regional de Enfermagem por pura retaliação. Pronto, aí você foi afastado, como é que está esse processo agora? Bom, como é um processo que não tem nenhuma prova contra, né, ao que me acusaram, a gente está entrando aí na justiça, já está rolando o processo, pedindo anulação do processo administrativo por falta de provas. Então a gente espera que nesse meu contexto, no contexto daqueles que entraram no Conselho Regional de Enfermagem que tinha o mesmo pensamento que o meu, que a justiça seja definitivamente feita. Porque isso foi um atentado ao Estado democrático de direito e, com certeza, a dignidade da pessoa humana. E a gente espera que a justiça brasileira restabeleça isso que foi quebrado. É isso. Esperar que a justiça seja feita e que a verdade realmente venha à tona. Porque você já mostrou, eu tenho visto nas suas redes sociais, muitas vezes você fala o que realmente aconteceu, mas é sempre bom a gente frisar, né? Sempre ressaltar. A verdade ela tem que ser repetida até que as pessoas entendam como foi que realmente aconteceu. Né? Interessante, Luciano, que nesse processo, desde o meu afastamento, é que eu tive um apoio imenso da categoria. Um carinho enorme. Então, assim, eu não deixei, por exemplo, isso não foi motivo para eu diminuir a minha força de lutar pela classe, por exemplo, com foco agora que está o piso salarial, projeto de lei 2564. Essa é a pergunta que eu vou fazer. Ficou alguma sequela dessa questão do envolvimento aí do Corém? Então, o que eu tenho percebido é que a categoria, ela me abraçou, porque ela conhece a minha história, ela conhece a minha trajetória. Mesmo aqueles que não me conheciam, ficou nítido pelo desenrolar do processo de que eu estava sendo vítima de um golpe, eu estava sendo retaliado. Porque, como é que eu, autor do encaminhamento da denúncia, coloco para investigação da Polícia Federal e Ministério Público, agora eles me arrolam nesse mesmo processo. Então isso daí já ficou escancarado de que o golpe estava sendo construído. Mas a categoria me acolheu de uma forma surpreendente. Primeiro, que todos que passaram por mim no ambiente de trabalho, os próprios estudantes em seu processo de formação, me conhecem, sabem da forma correta, honesta, como tratei todos os processos e projetos que eu estava inserido. E esta questão, após o meu afastamento, a gente conseguiu potencializar a luta pela valorização da enfermagem, não diminuir as minhas forças nesse sentido, e senti, inclusive, que aqueles que tentaram me derrubar, acredito que deram foi um empurrão para que a gente conseguisse ter muito mais aí prestígio e valorização com a categoria. Quantas pessoas estão envolvidas no Corém ali? Quantos estão registrados, né? Quantos? Você tem a noção? Atualmente, 151 mil profissionais de enfermagem. 151 mil profissionais. Você pode me dizer, Jimmy, não sei se você vai poder falar, mas em valores de reais, quanto isso tudo dá para o Corém? Na época que estávamos lá, a projeção era de um orçamento anual de 32 milhões de reais. 32 milhões de reais. Agora eu quero saber do futuro de Jimmy, pós-Corém. Toda essa coisa que aconteceu, que você apareceu muito mais, inclusive, do que já aparecia, mesmo tendo formado, como você disse, mais de 10 mil profissionais, enfermeiros, técnicos, né, enfim. Me diz o que você está pensando daqui para frente. Olha que eu já vi comentários aí que pode rolar até política no meio, né? Como é que está isso aí? Como é que está esse andamento? Fala tudo. Então, o que a gente tem percebido
é que há um clamor da própria categoria, da classe de enfermagem, que tem uma ausência de representantes, em especial no campo legislativo. Então, o que a gente tem muito sentido da categoria é que ela está apostando muito em candidaturas da enfermagem, inclusive assumindo essa bandeira de que enfermagem vota na enfermagem. A gente está passando por um processo complexo aí agora da aprovação do piso salarial e, com certeza, se tivesse gente da gente lá dentro do Conselho, ou dentro do Congresso, dentro das câmaras legislativas, isso poderia ser um processo muito mais fácil. Jimmy. Então, há um clamor da categoria para uma candidatura, e meu nome tem sido cogitado dentre as lideranças, e talvez a principal liderança que tem aí sofrido pressão da categoria para uma candidatura para a disputa das eleições esse ano. Olha bem, você no último dia 8 de março teve uma manifestação dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, principalmente enfermagem, que aconteceu no Campo Grande e também no Farol da Barra. Isso. Foi isso? Coloca imagens aí de Jimmy falando no Farol da Barra. Já estamos aqui no Farol da Barra. É mais um ato de valorização da nossa enfermagem, onde toda a enfermagem unida, as entidades de classe, o sindicato, a ABEM, o conselho, está aqui pautando o piso salarial da nossa enfermagem unida, o PL 2564, tão importante para a categoria, porque não é questão de obrigação do Congresso Nacional, não é uma questão de obrigação dos deputados que lá está, é uma reparação social para com a nossa categoria, que há anos vem sofrendo aí um sistema escravagista, porque é inadmissível que um técnico de enfermagem, por exemplo, ele receba um salário mínimo para atuar no nosso estado. É inadmissível que o enfermeiro receba nesse estado 2 salários mínimos. Isso é um sistema análogo à escravidão. A gente precisa de reparação social e é necessário que dentro desses 22 dias o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, consiga colocar em pauta o projeto. 22 dias. Passou disso, a enfermagem não vai conseguir aprovar o projeto de lei esse ano, porque a legislação é clara. Não se consegue aprovar projetos dessa natureza no ano eleitoral, faltando 6 meses. Olha a enfermagem, a gente está aqui unido, do Campo Grande, do Porto, do Farol da Barra, é a enfermagem toda unida, em sintonia, em união de forças, em união das entidades representativas do campo da enfermagem, para fazer mais e fazer melhor. E falar aqui do piso salarial, que é a nossa principal bandeira nesse momento, mas não esquecer da carga horária excessiva em que a categoria ela é exposta, e às 30 horas, com certeza, é mais uma bandeira de luta e valorização da enfermagem, como a aposentadoria especial, como o conforto digno de enfermagem e outras tantas lutas que a enfermagem tem. Em um momento da sua fala, Jimmy, você fala que conhece muito bem sobre esse processo que está tramitando lá em Brasília. Conta pra gente como é que está isso aí. Então, o PL 2564, que é o projeto de lei que fala sobre o piso salarial da enfermagem, dia 8 de março, que a gente acabou de ver aí as imagens, ali estávamos pautando a necessidade do presidente da Câmara, Arthur Lira, pautar o requerimento de urgência para que esse projeto de lei não precisasse tramitar por mais 4 comissões, porque isso iria demorar meses e até anos. Então, graças a Deus, no dia 22 de março, esse projeto de lei, o requerimento ele foi aprovado na Câmara dos Deputados por quase unanimidade, foram 458 votos. Estamos agora no momento de pressionar a Câmara, porque eles estão faltando identificar a fonte de custeio, onde vai sair o pagamento desses profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Então a gente acredita que, após a identificação dessa fonte de custeio, que está tendo lá uma talvez celeridade lá por parte da Câmara, que final de abril, início de maio, esse projeto de lei ele tenha sido colocado aí o mérito em votação e os indicadores que temos de aprovação na Câmara dos Deputados do requerimento de urgência, a gente acredita que será, sim, aprovado esse projeto de lei. Aprovado, ele é encaminhado para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então já passou pelo Senado, agora
como deve acontecer, vai para a Câmara dos Deputados. Depois da Câmara tem que ter a aprovação do presidente, a sanção do presidente. E o que é que o presidente tem? Tem 3 caminhos que o presidente pode adotar quando receber esse projeto de lei. Vetar, e aí a gente sabe que o Congresso Nacional, pelo histórico das votações anteriores, derruba o veto do presidente. O presidente não tem como engavetar o projeto de lei, porque passado 15 dias, isso está na legislação, no regimento da Casa, o projeto de lei ele não pode ser engavetado, porque passado 15 dias ele é aprovado, sancionado tacitamente, ou o presidente sanciona, e aí cumpre-se a lei. Como é um ano eleitoral, os profissionais de enfermagem vinculados ao Estado e à União, profissionais vinculados aí ao nível federal, eles só vão gozar desse piso salarial pós a eleição. Mas os profissionais das instituições privadas filantrópicas e dos municípios já pode ter aí seu piso salarial, a sua remuneração, após aí a sanção do presidente da República. Você acredita, Jimmy, que isso pode acontecer antes da eleição? Deve acontecer? Pelo caminhar e a forma como a enfermagem está pressionando, engajada politicamente, pressão nas redes sociais, visitas aos parlamentares, a gente acredita que maio possa ser que esse piso seja definitivamente aprovado para a categoria. Mas estamos na luta, tudo pode acontecer até lá. Como é que está a sua conversa aí com os deputados? Eu vi algumas imagens suas lá em Brasília, como é que está isso? Então, a gente tem feito um diálogo constante com os deputados dos diferentes partidos, dos diferentes espectros político e ideológico, porque nesse momento a nossa bandeira é a enfermagem. Nem esquerda, nem direita, nem centro. O foco nosso é a enfermagem e os parlamentares que apoiam as nossas causas. Então, os diálogos têm sido constantes, os e-mails encaminhados aos deputados, eu enviei vários e-mails aos deputados, e as visitas aos parlamentares no parlamento, no sentido de pressionar, sensibilizar para a necessidade da aprovação do mérito do projeto, o projeto de lei 2564. Buscar todo tipo de apoio, né? A gente conversou também com a deputada Lídice da Mata, que esteve, ela que é do PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, que esteve lá nessa manifestação, a qual o próprio Jimmy Medeiros também participou como liderança da enfermagem. Coloca aí o que Lídice falou. Esta luta é fundamental, é a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem brasileira, dos técnicos de enfermagem e das enfermeiras e enfermeiros do Brasil. Este exército de pessoas que lutou para salvar a vida do povo brasileiro nesta pandemia, que perdeu vidas também, porque estava à frente, na trincheira de batalha para salvarmos da pandemia. Eles merecem um piso salarial. O PL 2564 representa isso, a aprovação do piso salarial da enfermagem. E nós, deputados federais, temos o dever de devolver agora o sacrifício de vidas e de trabalho permanente dessa categoria que tem que trabalhar em 2, 3 lugares para conseguir um salário decente. É isso, Lídice é uma das engajadas aí lá na Câmara e a gente acredita, né, Jimmy, que possa... Porque aconteceu uma pandemia e parece que isso mostrou mais a necessidade que essa profissão, né, tem de que precisam receber mais, precisam ser bem remunerados, não é isso? Como é que está, além do que a gente ouviu de Lídice, como é que está esse acompanhamento seu, você, indo lá, conversando aqui com os deputados baianos, como é que está essa aproximação? Você falou uma coisa importante, Luciano. A enfermagem ela sempre foi aguerrida nos serviços e no sistema de saúde, mas uma profissão que historicamente ela sempre foi muito mal remunerada, uma carga horária excessiva, como eu falei na manifestação, trabalho análogo à escravidão. Aqui no estado da Bahia, paga-se um salário mínimo para um técnico de enfermagem, um profissional que trabalha muito, tem que às vezes ter outros vínculos empregatícios para ter aí uma renda mínima mais digna para o sustento da sua família. Então, essa articulação com os parlamentares tem feito desde o início da pandemia, quando essa discussão do projeto de lei ela começou a se tornar mais evidente, e a gente potencializou muito isso aqui na Bahia. Então, a gente tem buscado
reuniões, encontros, audiências, tanto aqui no nosso estado, nos gabinetes dos parlamentares federais que aqui atuam pela Bahia, como também as nossas idas a Brasília, batendo lá de porta em porta, de gabinete a gabinete, sensibilizando cada parlamentar, e a gente percebe que a enfermagem sempre foi uma profissão meio que desorganizada politicamente, mas que agora a gente consegue ter aí, após, vivendo essa pandemia, a pressão dos profissionais, quase 1.000 profissionais foram a óbito no Brasil por conta da Covid-19, a gente sente uma rearticulação da categoria e um momento de mais força política, de maior engajamento. E você, agora, deputado estadual ou deputado federal? Porque, pelo que eu vi, você tem bastante conhecimento. Essa nossa conversa aqui, e quem está assistindo com a gente também, já deve ter percebido que ele conhece bastante. Vem aí uma candidatura? Abre o jogo para a gente. Eu acredito que sai assim, candidaturas da enfermagem. Os nomes estão sendo aí expostos. E o meu tem sido um dos principais nomes que tem sido colocado aí para ser um representante da classe. A gente está aí em Brasília, mas também aqui pela Alba. Estamos costurando com alguns partidos políticos, vendo qual a melhor estrutura para que a gente faça uma caminhada mais confortável. Então, assim, tem um clamor da categoria. O meu nome tem sido colocado como uma opção talvez mais evidente, importante do Estado. Mas a gente precisa de alguns detalhes para fechar esta pré-campanha e fazer o lançamento dela no mês de abril. Qual seria a sua maior defesa chegando lá, ou na Alba, ou no Congresso em Brasília? A maior defesa, a sua maior bandeira. Né? A bandeira sempre é a valorização da enfermagem, porque enfermagem é vida. Se a gente fala de vida, a gente fala de cuidado. E quando a gente fala de cuidado, a gente consegue chegar nas cidades saudáveis, a gente consegue chegar nas famílias. O piso salarial, nesse momento, é o foco, e a gente vai continuar até a sua aprovação. Mas existem outras lutas, como a maior autonomia da enfermagem, a carga horária das 30 horas, aposentadoria especial, 40% de insalubridade, conforto digno de enfermagem. E avançar em práticas que ainda são tímidas no Brasil, como a enfermagem aeroespacial, a enfermagem desportiva no cuidado aos atletas, torcedores, e o segmento da atenção domiciliar e home care, que cresce de forma avassaladora no nosso Brasil. Então, são áreas potenciais de atuação da enfermagem, além do campo do empreendedorismo na área, através dos consultórios de enfermagem, clínicas, mas para isso precisamos de leis que dão maior autonomia para o profissional. Por exemplo, os profissionais enfermeiros e enfermeiras, que podem atuar na consulta pré-natal, planejamento familiar, avaliação à criança, o desenvolvimento da criança na atenção básica, mas que ainda isso não reverbera para os serviços privados, filantrópicos. Então a gente pensa realmente em dar esse sentido maior às práticas avançadas de enfermagem, além das práticas integrativas, as PICs, que estão em evidência. Então tem muita coisa. Piso salarial é apenas uma das lutas que a gente está travando, que o Congresso Nacional ele aguarde, porque ainda vai ter uma caminhada longa e complexa aí para a nossa enfermagem brasileira. É isso, que tudo se concretize, que tudo aconteça em prol da enfermagem. Jimmy, muito obrigado por ter aberto a sua casa, conversado aqui com a gente. E é isso. Eu fico por aqui hoje. Agradeço a você ter assistido a gente até agora. Muito obrigado, Jimmy. Quer falar alguma coisa para o pessoal? Agradecer aqui? Agradecer a você, Luciano, pela oportunidade de fala e, em especial, a categoria de enfermagem que nos assiste nesse momento. Que acreditem na nossa força, acreditem na força dos profissionais que fazem essa profissão, de que o processo de valorização e reconhecimento ele é complexo e que a defesa do piso salarial é apenas uma porta que estamos abrindo para um conjunto de coisas que estão por vir. Agradeço por todo o acolhimento, por todo o carinho que vocês têm tido comigo, não só durante a gestão do Conselho, mas em especial após a saída do Conselho Regional de Enfermagem, por entender todo o compromisso que a gente tem com a categoria independente do mandato. Então fica aí meu abraço especial a toda a enfermagem baiana. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente volta na próxima entrevista. Um abraço.